Papai, usa ela essa noite, papai. Usa a boca dela, que seja a sua voz, Pai, através dela, Espírito Santo. Que só você apareça e ela diminua. Que o que sair da boca dela venha de ti, completamente de ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Você pode se sentar, querido. Eu vou começar, glória a Deus. Agradeço o pastor Paulo, toda vez que ele me convida, é sempre uma honra. Eu me sinto muito honrada, principalmente quando na ausência dele, ele me confia a palavra de Deus, porque isso fala sobre confiança. E a gente tem caminhado uma jornada juntos, e caminhar uma jornada juntos fala sobre isso, não é? Sobre criar confiança. E é esse o tema da mensagem de hoje. Uma chamada para o êxito, confiando em Deus. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Antes de eu começar a mensagem, a gente poderia falar assim, vender o meu jabá, só que não. Parece, só que não. Por quê? A gente vai entrar numa nova temporada. A gente tem aqui a visão da Resgatar, e foi resgatar a nossa identidade nos últimos meses, nesse último ano. E agora a gente vai entrar num tema que já está em trabalho na vida de alguns homens, de algumas mulheres e nas mensagens que o pastor carrega, que é propósito. E é por causa disso, o propósito que uma pessoa carrega é a extensão do que ela é. Porque se você foi criado para isso, você vai manifestar isso pelo qual você foi criado. Então, o que eu quero dizer para todos, para homens e mulheres, esse guia aqui que eu escrevi, ele tem tudo a ver com o que vai ser ministrado hoje, sobre confiar em Deus. É você aprender a confiar em Deus em várias áreas da sua vida, só que eu dou métodos, dicas, tarefas, por isso que ele não tem nome de livro, ele é um guia. O nome dele, para quem não sabe, meu nome é Meli, eu sou missionária nessa casa, se você não me conhece, olha lá. Quando o operador de som é o seu marido, é uma bênção. Glória a Deus. Eu sou missionária e Deus me confiou. Uma das coisas que Ele me confiou é uma promessa que se cumpre, uma promessa feita em 2006, sendo transformada por Deus em uma mulher notável. Um guia de como ser transformada pelo Espírito Santo e não por mim, graças a Deus, né? Então eu sempre estou com ele no carro. Por quê? Quer ver uma coisa acontecer? Alguma mulher vir para mim, porque o propósito, quando esse livro foi consagrado, foi alcançar mulheres que estão em grandes dilemas em um dos capítulos deste livro, para elas serem livres, como eu fui, aprenderem a confiar em Deus, como eu aprendi. E essa foi a oração. Aí imagina, eu tô no meio do caminho, uma mulher fala alguma situação, que aqui tem o exemplo, tem a tarefa, tem a oração, tem a declaração poderosa, e eu não tenho o livro em mãos para poder oferecer para ela. Então eu sempre estou com ele no carro. Ele é um guia, tem 415 páginas, o valor dele é R$ 129,90, você acha na Amazon, você pode indicar para pessoas do Brasil inteiro. Na Amazon Kindle você pode indicar para pessoas fora do Brasil. É o e-book do livro, ele existe, é bem mais barato, só que todas as pessoas, quando se trata de um guia devocionário, preferem o livro físico. Eu tenho a incumbência de conseguir essa semente sair para fora do Brasil. Então, quando eu falo para vocês e falo repetidamente, eu estou treinando, amém? Eu sempre falo dele, só que, meu Deus, o que foi a abertura desse culto hoje, André? Você acha que Satanás não vem na minha cabeça e fala,
sua parecida, sua oportunista. Você não quer perder a oportunidade de vender o livro. Nem o custo. Demora um pouco para o custo de uma obra dessa. Com a editora por trás, ser pago. E Satanás fica falando esse tipo de coisa. Ele é tão astuto, querido. Todos nós somos atacados. Eu já fui atacada várias vezes em todos os aspectos que você leu aqui, irmão. Em toda a minha jornada. É aquela estratégia que o diabo faz mesmo. E é sobre isso hoje. Você nasceu com propósito. Você tem uma chamada em Deus. Na abertura do culto, no louvor, Deus tinha me avisado. Eu fui no banheiro e o Espírito Santo falou: leva papel higiênico que você vai chorar no louvor. Eu desobedeci. Chorei aqui para onde eu irei, quando cantou aquela música. Porque quando falou do filho pródigo, passou um flash da minha vida. Que eu sou uma filha pródiga que voltou várias vezes para a casa dos pais, literalmente. E eu voltei para a casa do pai também, literalmente. E quando eu refiz a minha aliança com Deus e parei de correr do meu propósito, aquela música, Quando Eu Irei, marcou essa época. Então veio um flash de muitas histórias e do meu coração na presença de Deus. Amém? Então, isso aqui é uma extensão do propósito que eu carrego. Tem a ver com sim que eu disse para Deus. A outra coisa é, quem sabe aqui que eu tenho um canal no YouTube? Eu já postei lá no Brothers, chama Meli Melo 24 Horas com Deus. Eu nunca falei assim tão claramente do canal aqui. Só que agora eu vou falar por causa do propósito. No ano de 2023 e no ano de 2024, eu junto com a Criatorium, que é a agência de marketing do Vinícius e da Camila, nós gravamos o seminário de identidade espiritual inteiro. Ele foi editado, produzido para se transformar num produto digital. Ele tem e-books em todos os seus capítulos. Quando ele ficou pronto, nós tomamos uma decisão, que ele não vai ser um produto digital, ele vai ser liberado no meu canal, depois no site aqui da igreja, e ele é para ser espalhado por todo o mundo gratuitamente. Então, ao você se inscrever no meu canal, que tem um propósito, embora você vai ver algumas mensagens ali minhas, e você vai ver alguns testemunhos meus ali no canal, Meli Melo 24 Horas com Deus, no YouTube, que foi um canal também que eu fiz por obediência, porque esse negócio de digital dá trabalho, viu? Aí, o que acontece? Você se inscreve, aperta na notificação, porque ainda no prazo de 8 dias, diga para o seu irmão, 8 dias, vão começar as aulas. A gente vai liberar de cada gominho que foi gravado, e são vários. Tem o seminário de identidade espiritual completo, ele foi diferenciado quando foi transformado em aulas para o GC, mas você vai ter as aulas do seminário ali, se eu não me engano, são 90 aulas, 90 pequenos vídeos entre 10 e 15 minutos, vai ser liberado de segunda a sexta-feira. Essas aulas, todo dia você vai receber 15 minutos de informação da palavra, mas numa mentalidade continuada, porque você lembra o que o diabo respondeu, entre aspas, se a Iá fosse o diabo, o que ela respondeu ali, a primeira coisa que ela faria era mexer na identidade. Esse material precisa correr o mundo também. E quando você ouve e divulga, você ajuda a ser um semeador. Amém? Glória a Deus. Então, recado dado. Agora, abra sua Bíblia em Gênesis 1. Esta palavra é só a continuação do que Deus já começou a ministrar aqui
desde a abertura deste culto, glória a Deus, do que ele ministrou no louvor, glória a Deus. É uma continuação. Irmão André, hoje Deus vai trazer muitas respostas para você, tá? Até daquilo que você falou com ele. É claro que hoje você aqui já é um sinal, né? Já é um sinal, né, irmão? Já é. Mas vão trazer outras respostas. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra também. Tem dois irmãos que estão aqui, que é o irmão Silvanei e a irmã Sirlene, e a Laurinha. Eu tenho uma coisa para falar para vocês. Vocês são tão daqui, que o lugar de vocês está vazio aqui na frente, tá? O lugar que vocês sentam é aqui, ó, tá vazio. É só pegar e vir. Glória a Deus. Que alegria ver vocês aqui. Gênesis 1, do 1 até... eu vou ler só uns pedacinhos, tá? Até o 26, só uns pedaços. O número 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí você vai ver Deus criando no verso 3. Disse Deus, haja luz. E assim foi. No verso 6, e disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. E assim foi. No verso 9, disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. Assim foi. 11, no verso 11, e disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. 14, e disse Deus, sempre disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite, sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. 20, disse também Deus, encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim, não vou ler o 21, tá? Mas assim foi. Assim foi. No 24, e disse Deus, produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos, domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Então disse Deus no 26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, 27. A sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Capítulo 2. No 1:31, perdão. Vamos ler o 31 antes de começar a ler o 2. Aí eu já leio na sequência o 2. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 6º dia. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e neste dia, fale bem alto, descansou de toda a obra que ele realizara. Vamos ler a versão que está aí. Descansou de todo o seu trabalho. Descansou de todo o seu trabalho. Amém. Ele abençoou e santificou esse dia. Assim foram. Aí, 4, é muito importante a gente ler até o 5.
Esta é a história das origens dos céus e da terra no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Você pode dizer amém? Glória a Deus? Glória a Deus por essa palavra. Pai, eis aqui a tua palavra. A estrutura da mensagem de hoje está nisso. Espírito Santo, nos dê ouvidos para ouvir, compreensão para entender, ilumine o nosso ser interior e faça uma marca em nós hoje com a tua palavra, com esta mensagem, para a honra e glória do teu nome. Precisamos de ti para aprender e para ensinar por meio de Jesus Cristo. Amém. Você pode se sentar. Já pode se sentar abrindo a sua Bíblia em João, Evangelho de João 1. No princípio, naquele mesmo princípio onde Deus criou todas as coisas, era aquele que é a palavra. João 1. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus lá no princípio, onde todas as coisas foram criadas. Em outras versões estava no princípio é o verbo, mas aqui está é a palavra. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Verso 14. Aquele que é a palavra, que estava lá no início, na criação de todas as coisas, e que sem ele nada do que a gente vê e existe teria sido feito, aquele que é a palavra se tornou carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Você pode dar glória a Deus? Agora, pensando em tudo que foi lido, diga para o seu vizinho: Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Glória a Deus? Glória a Deus. Veja, o mundo foi criado por um Deus. Ele é pouco poderoso? Ele é pouco poderoso, o Deus que criou o mundo? A Bíblia diz que, no livro dos Hebreus, que todas as coisas que existem no universo estão sustentadas pela sua palavra poderosa. E a sua palavra poderosa é aquele que se transformou um dia em homem. Mas ele era o próprio Deus e estava com Deus desde o princípio. Jesus. Teve uma época da vida de Jesus que ele não era um homem. Ele era a palavra que sai da boca de Deus. E na criação de todas as coisas, que a gente não sabe quantos anos ou milhares de anos demoraram para acontecer, porque Gênesis 2 nos dá uma chave, fala, quando Deus disse e criou todas as coisas, as plantas ainda não tinham brotado no céu. Não, brotado na terra. Por que não tinha ainda a água para regar a terra e fazer a semente brotar
E também não tinha quem? O homem, para cultivar aquela semente que ia crescer e nascer. Fica comigo aqui, porque hoje não vai ser colocado, não vai ser segura essa. Eu vou colocar o universo nas tuas mãos hoje, pelo Espírito Santo. Que em nome de Jesus nós saiamos daqui com uma consciência indesculpável, para não viver nada menos que plenitude nesta terra. O Pai, o Filho e o Espírito estavam ali na criação. Quando Deus disse, e foi criando. Só que quando Deus disse para criar o homem, Ele colocou ali na conjugação no plural, façamos. Porque quando Deus resolveu criar o homem, Ele conversou com aqueles dois que estavam nele, que eram uma unidade com Ele e que estavam com Ele ali naquela criação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo entraram em ação na criação desse façamos o homem. E quando Ele disse façamos o homem, Ele não disse façamos o homem uma criatura incrédula, caída, assustada, medrosa, cansada, duvidosa, murmurosa. Não. Limitada, carnal, sem luz, sem poder. Façamos uma multidão de homens alienados para andar na terra e trabalharem, cultivarem no solo, que nem escravos e servos. Não foi isso que a gente ouviu aqui no começo. Muito pelo contrário. Jesus, que é o plano de redenção, veio nos libertar dessa mentalidade. Ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E assim como tudo que Ele ia dizendo, Ele ia criando, e a Bíblia resguarda com ponto final, e assim foi, e assim foi, e assim aconteceu. Quando Ele te criou a imagem e semelhança dEle, assim foi, assim é, e assim somos. Não dá um desespero? Não dá uma vontade de falar, meu Deus, o que eu estou fazendo? Da minha vida, que ela era para ser uma explosão de glória. Porque ao homem foi dado poder, e ao ser criado a imagem e semelhança de Deus, eu falo de poderes quadrigêmeos. Mas um dos poderes quadrigêmeos é, Deus me deu uma boca. Fala aí para o seu vizinho, Deus te deu uma boca. Foi com a boca dele que Ele criou o universo inteirinho. Pergunta para o seu vizinho, você já começou a criar algo? Fala para ele, não é com as mãos que nós criamos no mundo espiritual. É com a boca. É com a boca. Nós somos iguais a Deus, nós temos ideias na mente, elas tocam o nosso coração e a gente cria essas ideias com a boca. Quando a gente vê uma pessoa falando assim, um dia estarei nas Maldivas, aí você fala, lá vai o sonhador, lá vai o sonhador, porque ele pensou e verbalizou, se ele não parar, ele estará lá. Só que o diabo, ele vem interromper todo o pensamento criativo que te promove. Olha a chave. E qual é a mensagem de hoje? Isso daqui eu estou preparando o terreno para a gente ler o texto principal, porque não é Gênesis. Um chamado para o êxito, confiando em Deus. O diabo vai tentar te interromper todo pensamento que promove cada
área da sua vida, porque Ele tem uma raiva por você ser feito à imagem e semelhança de Deus. Era tudo que Ele queria, era essa posição que tirou Ele lá do céu. Quantos aqui sabem que Satanás e seus demônios era um anjo que convenceu quase um terço do céu e foi mandado embora de lá? Vocês sabiam disso? O sonho dele era ser como Deus. Aí Deus vem e cria uma imagem e semelhança dele, com o mesmo poder que ele. Quanto que ele tem de inveja? Recalque de você. Fala pro seu vizinho, muita. Só que fala pro seu vizinho, só que ele não pode fazer nada se você não deixar. O diabo não pode fazer nada se você não deixar. E a prova disso é que você está vivinho aqui hoje. Porque se não fosse as misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã, até em nós, onde o pecado tocou a nossa vida, e eu já vou falar disso para você entender, porque a gente ainda não está flutuando numa vida de êxito nesta terra. Se não fosse a misericórdia de Deus se renovando a cada manhã nas nossas vidas, a gente nem mais existiria, a gente já teria sucumbido. Mas graças a Deus, pelo grande amor com o qual Ele nos amou, que ainda sendo pecadores, Ele enviou o Seu Filho para morrer no nosso lugar, e o sangue de Cristo definitivamente perdoa a multidão de... Você pode dar glória a Deus bem forte? Oh, glória a Deus. Então, Deus cria um homem para ser próximo dele. Adão, você vai governar a terra. Salmo 115:16 diz: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou aos homens, ou aos filhos dos homens, aí tá, a humanidade. Mas a terra Ele a confiou à humanidade. Os céus pertencem a quem? A terra foi confiada a quem? Você já viu, até crente que conhece a palavra fica assim: ai Deus, vem e faz isso. Ou Espírito Santo, vem e faz isso. Ou o nome do Espírito Santo é ajudador, não feitor. Sabe para quem Deus confiou essa terra aqui? Fala para o seu vizinho, nem te conto. Essa terra nos pertence. Toda obra maligna que você vê é obra ilegal, acontecendo de maneira legal, porque por causa do pecado, Satanás arrumou uma porta para vir e se manifestar através de alguns homens, porque ele é um espírito moribundo, sem casa. Só que ele precisa de uma casa, e quando ele encontra a porta aberta por meio do pecado, ele entra e começa a arruaça dele. Ele trabalha na mente de alguns, maquina na mente de alguns e multiplica os seus propósitos de treva, porque tudo que ele faz é imitar a Deus. Só que tudo em Deus gera muita vida. E Satanás, para confrontar, porque ele é rebelde desde sempre, ele pega e transforma tudo em muita morte. Então, o que ele puder usar a mente de um ser humano, que é o verdadeiro dono desta terra, ele vai usar para destruir a terra. Só que ele precisa sempre de um ser humano. Por isso que Paulo, ao fazer uma visita no mundo espiritual, disse: a nossa luta não é contra carne ou sangue. Eu dei um rolê lá e eu vi. É contra principados e potestades. Acredita em mim, é contra um mundo de trevas que vocês não veem. Orai, vigiai, bota a armadura. E qual é a armadura? A verdade, a fé, a preparação do Evangelho, as boas novas de Cristo, a consciência da sua identidade. É tudo que ele ensinou em todas as cartas dele. A redenção em Cristo resolveu o problema do pecado. Fala glória a Deus. Só que Satanás, está escrito lá em Apocalipse 12:9, se eu não me engano, ele é o pai da mentira e ele engana toda a humanidade. Essa humanidade que foi criada para governar
sobre a terra, lá no próprio livro, na própria palavra de Deus. Estou vendo se tem alguma ação profética aqui. Estou tentando capturar. Não, está tudo bem. Voltando. Apocalipse 12:9. A própria Bíblia dá testemunha. Ei, cuidado com ele. Ele é tão enganador que ele é capaz de enganar toda a humanidade. Lá. Aqui já é a consumação de todas as coisas. Olha quem é ele, o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Ó a gente tirando as máscaras dele. É tudo a mesma pessoa. O sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele seus anjos. Aonde Satanás perambula? E ele é capaz de enganar o mundo? Só que em Cristo, fala, eu recebi o capacete da salvação. E eu recebi a palavra. E agora nós vamos para os 2 textos principais desta noite. Eu estava preparando a tua mente para você entender o que Deus veio te chamar para fazer. Primeiro, a chamada que é do nosso Pai da fé e se estende a nós. Abra sua Bíblia em Gênesis 17. Antes de lermos os 2 textos que nós vamos ler. Gênesis 17. Nós vamos ler do 1. Quando o irmão André começou a falar que Deus era um Deus de aliança, que ele veio aqui por causa de aliança, eu comecei a pirar. Eu falei, olha o André, só falta ele pregar tudo que eu vou pregar hoje. Glória a Deus. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus esse Todo-Poderoso é aquele que criou os céus e a terra, amém? Com a sua palavra, ande segundo a minha vontade. Como está aí? Ande diante de mim e seja íntegro. Na minha versão está: ande segundo a minha vontade, ande diante de mim. Em outras versões está: anda na minha presença. Em algumas versões está: e ser perfeito. Olha aí, e ser perfeito. Em outras está: íntegro. Vamos continuar, depois eu falo. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua dependência. Abraão prostrou-se rosto em terra, e Deus lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero, e de você farei nações, e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. No livro de Romanos, Paulo nos ensina que todo aquele que aceita Jesus pela fé se torna filho de Abraão por meio da fé. Nós somos descendência de Abraão por recebermos uma nomenclatura. Os crentes são os que creem. Os crentes são os da fé. E ao nos tornarmos da fé, nós nos tornamos descendentes de Abraão. E por causa disso, a bênção de um pai para um filho na velha aliança era uma coisa pouco importante ou muito importante? Muito.
Ah, tá. Ela se cumpria ao pé da letra e era deliberado as heranças exatamente como o pai falou ou era parcialmente? Exatamente. Por isso que Jacó, a história de Jacó, ele quis a bênção do irmão dele mais velho de qualquer jeito. Por quê? Porque a bênção tinha um peso de definir o seu destino. Os da fé são descendência de Abraão. E Abraão, o pai da fé, tem uma bênção nele. E você pode ver a bênção de Abraão se cumprindo do seu filho Isaque e no seu neto Jacó, que lutou por essa bênção. E essa bênção incluía posteridade, ter muitos filhos e riquezas. E exercer domínio sobre a terra. E eles exerciam domínio sobre a terra, tendo muitos rebanhos, muitas terras. Você vai ver na história de Abraão que ele lutou em alguns lugares, reivindicou e conquistou lugares. Fala, a bênção de Abraão é uma herança de conquista, de posteridade e de muita provisão. E ela me pertence se eu crer. Qual é o problema? Abra sua Bíblia antes de eu chegar lá naquele texto que eu ia falar. João 8:31. Qual é o problema? Porque parece que às vezes eu falando essas coisas, o teu coração até se aquece e fala, meu Deus, eu tenho tudo isso. Aí você pensa na vida que você viveu até agora e você fala, não, eu não tenho tudo isso. Não, é impossível. João 8, mas você tem sim. Você tem, meu filho, em Cristo você tem. Disse Jesus, verso 31 e 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se, é uma condição, vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então, vocês vão ter outro nível de acesso. Vocês vão receber um outro nível de conhecimento. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Satanás, como a gente já estudou, mas nem todos aqui estudaram isso, um dos grandes inimigos da identidade é a ignorância. Miles Monroe chama a ignorância, que foi um grande estudioso do reino de Deus, ele chama a ignorância de treva. Aonde eu vou? Mano, eu não tenho coragem de sair andando com esse livro na minha cara, não. Porque eu não sei onde eu vou pisar. Isso se chama treva. Ignorância. Porque eu não consigo ver aonde eu vou pisar. Mas e se por acaso eu conhecer todos os caminhos? E se por algum acaso eu souber sempre onde a rua é sem saída, onde um lugar é perigoso? E se por acaso dentro de mim tiver um GPS que nunca deixa eu errar o caminho? E que tira toda a trava que impede que eu veja o caminho claramente. Fala, vizinho, você já tem esse GPS? Aí faz uma voz meio engraçada para ele, mas tá meio apagadinho. A bateria dele tá fraca. É o Espírito Santo. Vocês conhecerão a verdade. É necessário que eu vá, porque eu enviarei um outro do mesmo tipo que eu, só que agora ele não estará só com vocês, ele estará dentro de vocês. Na lei da física, dois corpos não ocupam o mesmo lugar, mas na lei espiritual,
2 corpos ocupam o mesmo lugar, sim, até 3, 4. Na lei espiritual, o Espírito Santo pode sim habitar dentro de mim. E ele é o GPS do céu dentro de mim. Só que agora eu preciso de você. Lembra da época que a gente se conheceu? A gente só se via por vídeo, chamada. Você tinha visto assim, ó, o meu corpo daqui pra baixo? Não. A não ser que você fosse lá fuçar no meu Facebook, né? Era sua cara 3 da manhã. Então eu só via o rosto do Emerson. Tá, vamos ficar. E você estava em qual cidade? Osasco. E eu morava em Santa Catarina. Então, tinha como eu ter intimidade com essa pessoa e conhecer essa pessoa e saber todas as vontades dessa pessoa e reconhecer a expressão dela só tendo comunhão com ela por videochamada? Mesmo que fosse 1 ano, porque o corpo fala. Quem aqui já viu eu em outros momentos imitando o Emerson, quando ele tá nervoso, quando ele tá... Aí tem gente que tá dando risada, porque tá lembrando de eu imitando ele. Por que eu sei imitar ele? Porque agora eu tenho intimidade com ele. E aí, a gente se conheceu pessoalmente no dia 12 de dezembro de 2020. E aí, lembra? Sim. Aí que deu um beijinho. Oi. Tudo bem? Ai, tudo bem. A gente se conheceu! Eu quero que você traga à memória o dia que você conheceu Jesus. Amém? E aí eu fiquei meio tímida. Rolou aquela história que tem na internet, a gente conta pra todo mundo onde a gente vai visitar. Aí tudo bem. Aí depois a gente começou, dava um beijinho, andar de mão dada e andava pra cima e pra baixo. Ele me levou pra Osasco, eu fiquei hospedada na casa de uma amiga e depois ele ficou hospedado na casa da minha mãe para conhecer minha família e um pouco da minha vida. A gente ficava grudado. É tanto que ele foi me pedir em casamento e sabe o que aconteceu? Ele não conseguiu falar com meu pai antes, porque eu não desgrudava dele. Eu não dava uma trégua pro rapaz. E se ele desaparecesse e fosse falar com meu pai, como ele estava na casa da minha mãe, eu ia ver. Então ele conversou com a minha irmã mais velha, uma hora que eu estava tomando banho lá, e falou, eu não consegui falar com seu pai, vou pedir sua irmã em casamento hoje. Ela pra ele, a gente já sabe, a gente já sabe, vai dar tudo certo, pode pedir. E aí depois a gente desgrudou depois disso? Nunca mais. E quando ele passava 1 dia, 2 dias fora de casa, e quando ele vai em acampamento, ou quando ele teve algumas oportunidades que ele trabalhou fora, aqui em Jaraguá, eu odiei. Eu sou como você me chama? Carrapatinha. Carrapatinha? Eu sou um carrapato. Vira e mexe, eu dou uma voltinha e eu fico assim, ó. A função dele lá em casa é lavar a louça. Eu fico grudada com ele enquanto ele lava a louça. Eu sou um carrapato. E aí eu sei, se eu for fazer um teatrinho dele assistindo televisão, dele tomando café, de quando ele tá sério assistindo vídeo, eu faço igualzinho, porque eu tenho intimidade com ele. Muito obrigada. Eu quero saber o quanto você conhece aquele que te criou no ventre da tua mãe. Porque eu só conheço esse rapaz há 5 anos. Vão fazer 5 anos. Mas aquele que conhece cada tecido, cada célula do teu corpo, ele sabe tudo sobre você. E Paulo disse assim, agora nós vemos como por espelho, mas um dia conheceremos como somos plenamente conhecidos. O que Deus escreveu para você
não tem erro. Está escrito. Lá em Efésios 2:10 diz que o bom propósito dele, antes da criação de todas as coisas, ele planejou boas obras para que nós andássemos nela. Sabe o queridinho sonhador que fala: ai, um dia ainda vou nas Maldivas. Papai, quando pensou em você, em cada um de nós, Ele é Deus, Ele pode pensar em cada ser humano que nasce dessa forma. Ele criou um futuro brilhante por caminhos retos para mim e para você. E Ele falou: ai, vai ser assim, assim, assado, e eles vão parecer comigo, e se eles parecerem comigo, nossa, eles vão fazer tantas coisas, eles vão gostar tanto de viver nessa terra, porque tudo que eu criei na terra é para dar prazer para eles. Eles vão gostar tanto de conquistar as coisas, porque eu sou um Deus de governo e de reino. Eles vão reinar vitoriosamente. O pai da mentira, que engana toda a humanidade, como a IA disse, a inteligência artificial disse, vem e mexe na nossa identidade, mexe nos nossos pensamentos. E aí a gente acaba acreditando na fala. Infelizmente, às vezes são pessoas que têm um poder sobre nós, pais, parentes, amigos, pessoas queridas, mas nos rotulam e a gente prefere acreditar no rótulo. Mas por que eu acredito no rótulo? Porque eu não obedeço o princípio que Deus falou ali para Abraão. Abraão, anda na minha presença e sê perfeito. Em ti eu te abençoarei. Abraão, anda perto de mim e você vai se tornar um homem íntegro. Anda comigo. O que é agora? Olha o princípio espiritual que a gente leu para você entender. No princípio era o verbo. No princípio era a palavra. A palavra se tornou uma pessoa. Jesus, quando esteve aqui, ele disse assim: as minhas palavras são espírito e vida. Agora, o texto que eu queria que a gente abrisse. Abre lá em Salmos 37. Salmos 37, nós vamos ler primeiro. Deus já deu um jeito no pecado, não deu? Deus deu um jeito no pecado, gente? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas recebesse vida eterna. Sabe o que significa a palavra eterno? Ela está em vigor no passado, no presente e no futuro. Quando Deus te fala de vida eterna, Ele está te falando: você já tinha vida antes de me conhecer, Ele morreu para você ter vida agora, e Ele morreu para você ter vida eternamente, ontem, hoje e para sempre. E a gente tem uma mentalidade de que essa vida eterna vai ser algo remoto, lá no fim, na consumação dos séculos. E a vida abundante disponível hoje, e você pelejando por causa da ignorância. E você tem que ter raiva de não conhecer como funciona a poderosa palavra de Deus. E aí diz assim, verso 3, é a chamada de Abraão, tá? A chamada de Abraão com outras palavras: confie no Senhor, descendência de Abraão, e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Olha aí, entrega o seu caminho a quem? Ao Senhor. E Ele agirá.
Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, como o sol do meio-dia que você é inocente. Olha, bem no verso 7, a mesma coisa que ele fez no 7º dia. Não é uma coincidência? No verso 7, ele pede para nós a mesma coisa que ele fez antes. Descanse e aguarde com ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. Vai para Provérbios. Provérbios 3. A partir do 1. Provérbios 3, a partir do 1. Quem escreveu aquele salmo foi Davi. E agora o filho dele vai falar algo que ele aprendeu com Davi, que escreveu isso aí. Olha o que Salomão fala. Meu filho, conselhos de sabedoria, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos. Olha lá a bênção de Abraão sendo estendida, e lhes darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens. Meu Deus, está escrito isso mesmo? Tá. E boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie, olha aí outro probleminha, em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Aleluia! Olha, essa palavra se cumpre tão integralmente quando temos a pessoa do Espírito Santo disponível em nós. E eu tenho uma chave para te dar que ela é tão simples. Eu estava compartilhando, acho que foi no GC. Como foi que eu comecei a estudar a palavra? Eu não comecei a ter entendimento da palavra quando eu fiz um centro de treinamento bíblico intencional. Até porque na minha idade, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu só sabia que tinha um seminário na minha cidade, e eram homens e famílias que ficavam ali, que era o Seminário Presbiteriano do Sul. E eu, estava longe de me internar ali naquele seminário. Não. Foi me dada a oportunidade de fazer um treinamento bíblico, e ele chegou até mim em forma de convite, depois de alguns anos. E sabe como que foi? Nós tínhamos grupos de comunhão numa visão da Jocum que chama King's Kids. E é um ministério evangelístico da Jocum, que você treina coreografias, faz impactos evangelísticos por meio de meios estratégicos, até obras sociais, no centro de uma cidade. Aí depois você usa como estratégia teatro, dança, corte de cabelo. Você serve a sociedade de alguma forma, e ali você aproveita e prega o evangelho. E para fazer parte de um grupo desse, eu só tinha que ir todo sábado num lugar, me reunir com outros jovens que participavam disso, e ali eu aprendi a fazer uma oração. Eu tinha, eu acho que 19 anos quando eu aprendi isso, 19 ou 20 anos. A oração era: Deus, essa é a sua palavra, ilumina os olhos do nosso entendimento. Eu calo a voz do meu eu, era essa a oração. Eu calo a voz do meu eu e eu calo a voz do diabo em nome de Jesus. Eu me aquieto. Espírito Santo me ensina a palavra de Deus. E todo dia eu tinha que ler um versículo, escrever naquelas 3 linhas que vinha numa folha sulfite, um para cada dia da semana, segunda a sexta, e levar de volta. Só que Deus falava tanto comigo que eu levava folhas e folhas de caderno grampeado com a minha folhinha. E foi ali que a Meli, devagarzinha, que odiava ler,
virou uma máquina de ler livro, a Bíblia, e eu simplesmente entendi a Bíblia fazendo esta oração. Fala para o seu amigo: o acesso ao reino poderoso de Deus é mais simples do que você imagina. Deus está esperando o seu tempo disponível para Ele. Abraão, vem para minha presença, que eu vou te ensinar um caminho perfeito. Você vai ser íntegro, aí se cumpre. Eu vou endireitar as suas veredas, eu vou satisfazer os desejos do seu coração. Tenha prazer em mim, como diz lá no Salmo. Eu vou te satisfazer. O prazer que você tiver em mim, você não sabe como é maior o prazer que eu tenho em ver você andando em êxito. Eu estava ouvindo um áudio de mentalidade de alto nível. E o cara lá, que é mestre para empresários, o cara é conhecido mundialmente. Aí ele começou a falar: se torna imparável, eles amam essa palavra, se torna imparável um homem que aprende a confiar em Deus. Falei: vai, fala Deus. Por quê? Ele não vai depender da validação do mundo para se mover. Um homem, uma mulher que confia em Deus não depende da validação de marido, de filho, de mundo, de internet, de rede social, de nada. Uma voz interna move ele, algo interno dá uma visão, instala uma visão nele e ele simplesmente vai. Algo instala dentro dele um caminho e ele simplesmente vai. Imparável. Só que lá em Tiago, é um antídoto. É o antídoto para você não desanimar. Tiago 1. Abre aí comigo, irmãos. Tiago 1. Porque a gente não entende, porque a gente ainda não está nessa vida poderosa. Lembra, Abraão foi andado para andar uma jornada com Deus, e aí ele se tornaria perfeito, maduro, íntegro. Em Tiago 1, verso 2 diz assim: meus irmãos, considerem motivo não só de alegria, de grande alegria, o fato de vocês passarem por diversas o quê? É para acabar, é para eu me alegrar quando eu passo por provação? Sim, Tiago diz, sim, é para você se alegrar. Por quê? Essa provação, pois vocês sabem, né, que a prova da sua fé, igual Abraão que foi provado, produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês se tornem aquilo que Deus prometeu, sejam perfeitos. Na minha Bíblia está maduros e íntegros. Abraão, anda na minha presença, no meio das provas eu te tornarei um homem íntegro, maduro e perfeito. Aleluia. E você vai cumprir o teu propósito e a visão que eu te dei com êxito. Hoje a chamada para mim e para você é aquela música bem antiga: segura na mão de Deus e vai. O homem que não se rebaixar às circunstâncias, o homem que não sucumbir no dia da aflição, esse homem vai atingindo outro nível. Meu filho, se eu fosse escrever só aqui está escrito as pérolas de sabedoria que eu tirei. O que é uma pérola? Algo construído quando uma areia entra na ostra e começa a calcificar, dói. Pérolas de sabedoria. Pérola não é construído em dia bom. O primeiro capítulo disso aqui
começa com uma história de divórcio e uma pessoa deprimida em alto nível de treva, que não tinha, porque eu sucumbi no dia mal. Quando eu resolvi refazer aliança com Deus, por isso que eu chorei pra caramba na história do filho pródigo, na abertura do culto, e pra onde eu irei, se só tu tens, e eu me despedi dos meus pais, queimei minhas carroças, meu Deus. Deus falou assim, tá bom, filha, eu te amo, vamos continuar da onde você parou, eu vou te enviar para uma cidade, e lá você vai me obedecer ao pé da letra, você vai viver a fé que você estudou e pregou até aqui. Eu já tinha 39 anos de idade, eu não era uma menininha. Eu era menina quando lá nos 19, 20 eu comecei a estudar a Bíblia. Já tinha se passado quase, quantos anos? De 19 para 39, quase 20 anos com Deus. E aí de lá eu não parei mais. Eu sou resultado dessa conversa com Deus que eu tive. Eu nunca mais parei de crer. Eu creio em tudo. Eu creio em tudo que Ele me falou, eu creio em tudo. Tem promessas muito antigas na minha vida. Porque às vezes eu me autodenomino com a fé de Abraão? Porque tem promessas que vão fazer aniversário 22 anos. Esse aqui foi 19, nasceu com 19 anos desde o dia da promessa. Tem promessas que fazem aniversário agora. E coincidentemente uma das promessas eu quero falar para deixar o chifrudo do diabo pelando de raiva. Uma das promessas, eu vou falar isso desse jeito, eu tenho um monte de cabelo branco. Vocês não conseguem ver porque eu nunca fico sem pintar o cabelo, você é louco? Mas eu tenho mais cabelo branco de uns lados do que preto, vocês não estão entendendo. Meu pai, o apelido dele é Cotonete, então é por genética e por idade também, porque eu vou fazer 47 anos de idade esse mês. 47 anos de idade, qual é a promessa para mim e para aquele rapaz super jovem ali? Filho, que vai nascer do meu ventre, não é adotado, e vai nascer. Só que a promessa tem uns detalhes que a gente sabe bem os detalhes e a gente está tranquilinho. Porque tem hora e local para essa criança nascer, porque ela não é qualquer pessoa. É daqueles bebezinhos que toca na pessoa e cura e ninguém sabe quem é essa criança. Meu filho não é qualquer pessoa, está escrito na eternidade o nome dele. Por isso que é 22 anos, é para se parecer mesmo com Abraão, que esperou 25 anos. E eu não estou esperando na fé. Não, eu não estou esperando na fé. Filho, fica tranquilo, eu tenho certeza que ele vai nascer. Não é quando você quer, nem quando eu. É quando Deus estabeleceu e as coisas estão acontecendo para se cumprir ao pé da letra como Deus falou. Como seria o ambiente, o local, a data e o que teria acontecido. Está tudo caminhando. Tem outras promessas que eu não posso falar. Eu não posso verbalizar elas ainda, que estão caminhando também. Não tem uma vírgula do que Deus me prometeu, ou por profecia, ou em visão, que não vai se cumprir. Só que Ele está esperando essa convicção de uma jornada com Ele também, da sua parte. Não é para Abraão, não é para mim, todos os homens. E aí no vídeo de coaching que eu estava assistindo, todos os homens que inventaram coisas e que fizeram coisas relevantes a favor da humanidade temiam e criam em Deus, e eles reconheciam que a inspiração deles veio de Deus. Se eles aceitaram Jesus como Senhor, eu não sei, mas eles criam em Deus. E o cara que estava fazendo essa narrativa era um estudioso de homens bem-sucedidos, porque ele queria saber como funcionava a cabeça de gente bem-sucedida. E pensa numa coisa que gente bem-sucedida faz: crê em Deus. Agora eu te pergunto, o que é que você vai fazer amanhã, quando na segunda-feira Deus te deu uma sementeira de vida?
O que é que você vai jogar na terra? Porque você é criatura, feita à imagem e semelhança de Deus, o qual Ele não só se conformou de te chamar de criatura feita à imagem e semelhança de Deus, mas agora Ele se revela como Pai. E te chama de filho. E quando você anda numa fé sobrenatural, o mundo critica, mas Deus fica, olha lá meu filho, parecido comigo, fazendo coisa que o mundo não sabe explicar. Só eu e ele sabemos o que ele está fazendo. Porque andar por fé de maneira miraculosa é só para quem tem comunhão com Deus. E não tem ninguém aqui, do mais jovem ao mais velho, que não foi chamado para esse nível de comunhão. Não existem filhos especiais. Existe dizer sim e não parar. Naquele texto de João 15, a palavra permanecer. Nós somos Deus, Jesus, Pai. O Pai é o agricultor, Jesus a videira. Nós usamos enxertados na videira, porque a gente era chamado de oliveira brava. Enxertados na videira, começamos a dar fruto. O ramo que não dá fruto, o Pai pega e poda. Mas aquele que dá ele corta fora. Mas aquele que dá fruto, ele poda para dar mais fruto ainda. Porque o Pai é muito glorificado quando vocês dão muito fruto. E o fruto é de fé. É a sua vida sendo um sucesso e a sua vida abençoando todo mundo, porque você é um sucesso. Porque você tem êxito, você pode ajudar. Quem está de muleta não pode ajudar ninguém, precisa ser ajudado. Cristo resolveu tudo que envolvia o pecado e está na hora da gente assumir uma posição em Cristo e ficar firme. Satanás pintou e bordou na nossa cabeça anos e anos. Por que a gente não deixa a palavra de Deus pintar e bordar na nossa cabeça? Filho meu, atenta para a minha palavra. A palavra que eu criei o mundo se tornou um homem. Mas agora eu fiz algo. Eu compilei ela num livro chamado Bíblia e dei de herança para vocês. Aí eu pego o meu testamento, que só basta eu ler e colocar no meu coração e ficar firme nele. Eu pego o meu testamento, guardo e só vou quando alguém me obriga a abrir por algum motivo a Bíblia. Eu vou em lugares que a Bíblia são abertas. Na igreja, no GC, na reunião ali, acolá. E a tua vida todinha aqui começa do Novo Testamento. Olha o nome, Novo Testamento. Se é um testamento, é uma herança. Aleluia. Por quê? A ignorância tem te cegado. A indiferença com a presença de Deus. O Espírito Santo quer andar junto com você. É normal. A pessoa que anda muito com a palavra e com o Espírito Santo fica maluca, gente. Maluca aos olhos do mundo. Porque você vai conversar com Deus em voz audível. Você vai ver como Ele é real e Ele está no planeta Terra, na pessoa do Espírito Santo. E como Ele está perto, Ele não está longe. Ele está o tempo inteiro com cada um de nós. Ele está aqui quando o primeiro chega. E Ele está vindo no carro com cada um que vai chegando aqui. Ele não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Tira isso da cabeça. Ele mora em mim e em você. É por isso que santidade é tão importante. É fazer uma faxina para falar: vai, anda em todos os cômodos. Ele está te chamando para andar uma vida poderosa. Você entendeu a palavra hoje? Uma chamada para confiança. Uma confiança que Ele espera que seja inabalável. E só se torne inabalável quando as tempestades vêm e eu fico firme na palavra. As tempestades vêm e eu fico firme em fé. Eu oro, eu choro, mas eu oro. Eu choro, mas eu adoro. Eu pergunto, não estou entendendo nada o que está acontecendo, mas eu não blasfemo.
Amém? Em nome de Jesus, vamos entrar em outro nível. Um nível de maturidade, de integridade, onde as pessoas vão saber que a gente andou com Jesus. Vão saber. E a gente não vai precisar ficar falando, elas vão ver a nossa postura de crente, de filhos da fé, filhos de Deus. Amém? Jesus disse: toda a autoridade me foi dada, por isso vão em meu nome, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No meio do caminho, se vocês beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano. Se tiver alguém enfermo, vocês imporão as mãos e eles serão curados. E se alguém estiver com alguma perturbação, os demônios vão ter que sair. Toda a autoridade me foi dada, vão em meu nome. Era para eu ter perguntado isso antes, mas ainda bem que eu lembrei agora. Tem alguém aqui que está com alguma enfermidade? Veja, enfermidade que eu falo. Ou você está com alguma dor no seu corpo aí, ou você tem algum diagnóstico que você está tratando ou vai ter que tratar no médico. Ou apareceu algum caroço, alguma coisa estranha no seu corpo. Tem alguém nessa situação, ou com dor ou com alguma enfermidade? Levanta sua mão onde você estiver. Pode ficar de pé no lugar onde você estiver. Todas as pessoas que estão com dor, que tem algum diagnóstico médico, pode ficar de pé. Amém. Dai, Paula, impõe as mãos sobre ela. Irmão, impõe as mãos sobre ele. Pastor Edson, impõe as mãos sobre a Valéria, por favor. Irmão André, impõe as mãos sobre ela. Nós vamos só liberar, porque a autoridade do corpo de Cristo. Amém? Quem mais? Obrigada, irmã. Amém? A gente vai liberar uma palavra e a gente vai crer. Por favor, irmãos, todos os irmãos que forem curados do seu sintoma, deem testemunho aqui na igreja, amém? No próximo culto. Ou aqui agora, se a dor sair automaticamente ou você perceber, melhora. Dor e enfermidade, certamente o nosso Jesus levou sobre ele você na cruz. Enfermidade, você é um nome inferior ao nome de Cristo. E na autoridade de Cristo Jesus, nós declaramos: saia do corpo de Cristo. Dor, saia do corpo de Cristo. Tudo que promove essa dor, saia dessa pessoa, porque ela é o corpo de Cristo. É em nome de Jesus que nós damos essa ordem. Em nome de Jesus, desligamos todo tipo de mal e enfermidade do corpo dessa pessoa e ligamos a saúde divina que Cristo recuperou na cruz. No sacrifício de cruz, nós ligamos a saúde em Cristo Jesus. Amém. 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 Irmãos, vocês testemunhem no próximo domingo, tá bom? Se vocês averiguarem o quadro, ok? Em nome de Jesus. Isso é um fato. Queridos, eu quero te fazer uma pergunta aqui. Existe alguém aqui? Você ouviu essa palavra hoje? Eu não conheço todo mundo. Às vezes, como eu sento aqui, para eu prestar atenção no culto, porque eu sou distraída, às vezes eu não vejo o rosto de todo mundo que vem todo domingo. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que nunca confessou Jesus publicamente e quer confessar: eu quero Jesus, o Filho de Deus, como Senhor da minha vida, guiando a minha vida daqui para frente? A maioria das pessoas que estão aqui, eu sei que fizeram isso. Mas se você ainda não fez, você quer fazer isso uma primeira vez? Porque Jesus disse assim quando esteve na terra: aquele que me confessar diante dos homens, naquele dia, que é o último dia de existência da terra, eu confessarei diante do meu Pai.
Mas aquele que não me confessar diante dos homens, eu também não confessarei diante do meu Pai. Então é um ato público aceitar Jesus no coração como mestre e guia da vida, como Senhor da sua vida. Tem alguém aqui que não fez isso publicamente, quer fazer hoje? Levanta uma das suas mãos, bem alto para eu ver, claramente? Não. Amém. Tem alguém aqui que, assim como eu no passado, você se afastou da palavra de Deus, você correu da sua chamada, você esfriou na fé, mas hoje Deus falou profundamente no seu coração e você quer se reconciliar com Deus, assim como eu, e você quer falar, agora eu vou andar em outro nível de fé, eu vou fazer, não vai ser mais que nem antes. Existe alguém aqui que quer se reconciliar com Deus porque estava afastado dele? Levanta uma das suas mãos. Não? Não. Glória a Deus. Amém. Agora, a gente no nosso próprio lugar, tá? Eu não posso induzir você a fazer isso. Você vai fazer isso ficando de pé. Ficando de pé, só fique de pé para cantar a música que a gente vai cantar agora, se hoje você quer fazer um compromisso com Deus, de andar em outro nível de fé, em outro nível de comunhão. Como eu fiz o teatrinho ali com o Emerson, eu vou andar contigo de perto, eu quero conhecer a sua face, eu vou ler a sua palavra. Porque nós somos tão rápidos de aceitar tudo que um contrato de trabalho nos exige. Um contrato de trabalho às vezes exige 9 horas, tem que chegar aqui tal hora, só tem meia hora de almoço. A gente se sujeita a tanta coisa que o mundo coloca como jugo e meio que escravidão. Na hora de fazer aliança com aquele que nos criou e que ainda nos prometeu vida, a gente dá um passo para trás. Ele está te chamando para entrar em outro nível de andar na terra. Não é com a Resgatar, não é comigo, não é com o seu marido. Esse querer andar em outro nível, esse andar em outro nível é na presença de Deus, aonde Ele te levar. É falar assim, ó, o que você mandar eu fazer, eu vou fazer. Só me fala e fala com clareza, porque eu quero te entender. Eu quero entender a Bíblia. E aí você faça esse compromisso com Deus. Coloca a tua Bíblia lá, em um lugar diferenciado, ou enfia na tua bolsa no trabalho. E fala, eu vou me comprometer, porque tudo começa aqui, ó. O Espírito Santo vai te revelar, é essa palavra. A sua identidade vai ser restaurada aqui. Você vai entender quem é Deus, o que é o céu. E você vai querer deixar as coisas do mundo, porque essa palavra, ela tem a capacidade de purificar a mente. E Jesus deixou bem claro isso nas palavras dele para os seus discípulos, que é a palavra que limpa o homem. Outra coisa, o Espírito Santo só pode te lembrar o que ele disse se você souber o que ele disse. E ele veio, um dos propósitos do Espírito Santo é revelar a palavra a cada um de nós. É para ele. É para ele.